Bom dia, graça e paz, meus amados irmãos, minha família, eleitos, escolhidos por Deus, predestinados antes da fundação do mundo, como Paulo sempre disse nas suas epístolas. Sejam bem-vindos ao meu canal, Pastor Leonardo. É uma satisfação enorme estar aqui para trazer para você o conteúdo da graça de Deus. Se inscreva no canal, que é muito importante você se inscrever, é um favor que estou lhe pedindo. Curta o canal e compartilhe se você puder, tá bom? Você contribui para o crescimento do canal da Graça de Deus. Olha, eu acho que o nosso canal, o canal do Pastor Leonardo, é um dos únicos canais pelo YouTube que eu tive pesquisando que prega realmente a genuína graça de Deus. Nós temos também o nosso querido apóstolo Miguel Ângelo, o nosso bispo primaz, e depois aqui o pastor Leonardo também contribuindo para que a graça de Deus, a fé, se espalhe pelo mundo. Hoje nós vamos falar sobre a lei e a graça, os dois pactos da Bíblia Sagrada. A graça está especificamente no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, e nós também temos o Antigo Testamento, que se baseia na lei de Moisés, que começa propriamente dita ali no livro de Êxodo, Deuteronômio, Gênesis também, mas Gênesis fala um pouquinho sobre a criação do mundo, do hebraico Bereshit, o início de todas as coisas. Agora, as leis de Moisés começam mesmo ali em Êxodo, quando o Senhor, com o seu próprio dedo, escreve os 10 mandamentos e Moisés continua escrevendo as obrigações, as ordenanças para o povo de Israel. As ordenanças, as negativas e positivas, as 603 ordenanças que o povo judaico deveria seguir, incluindo também os 10 mandamentos. E agora, a pergunta que fica, nós cristãos, que já estamos em Cristo, que já estamos batizados pelo Espírito Santo, cremos na ressurreição de Jesus, precisamos ainda seguir o Antigo Testamento? Precisamos ainda seguir as leis de Moisés? Vamos esclarecer? Romanos capítulo 8, versículo 3, fala sobre o pacto da carne, que é a lei de Moisés. Olha o que diz: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, a lei era um pacto da carne. Se você não praticasse os mandamentos, você recebia punições. O seu pecado, ele era manchado sobre a sua vida. Teriam que oferecer sacrifícios para a remissão de todos os pecados. E é isso que o sacerdote fazia no Antigo Testamento. Está bom? Então diz aqui, porquanto que fora impossível a lei, do que estava enferma pela carne. A lei é enferma pela carne. Isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que Jesus veio, o pecado continua na carne, ele não sai, mas através do seu sangue nos purificou. Jesus, através do seu sangue, ele trouxe o pacto da graça, do Espírito. Então não há mais necessidade de fazermos obras da carne. Você concorda comigo? Jejuns, guardar sábado, circuncisão, lavar os pés uns dos outros, subir no monte. Eu não preciso mais fazer as obras da carne para vencer o meu pecado. E nem preciso seguir a lei de Moisés. Porque Jesus resumiu toda a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então a lei é para judeu, não é para nós gentios. A lei não procede da fé. Se eu vou praticar um ponto da lei, já não é mais a graça. Se eu for praticar um ponto da lei, se eu for tentar fazer algum sacrifício da lei, já não é mais graça. Nós precisamos entender isso. E Paulo deixa bem claro em Gálatas 3,12. Olha o que diz Paulo sobre a fé. No livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 12. Ora, a lei não procede da fé. A lei não procede da fé. Então a graça e a lei não coadunam. Há uma incongruência. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos
por elas viverá. Ou você vive a lei ou você vive a graça. Se você vive a lei, você anula a cruz de Cristo. Eu não posso anular a cruz de Cristo. Cristo foi suficiente na minha vida. Ele morreu por mim, ele verteu o seu sangue, ele foi a propiciação dos nossos pecados, ele nos libertou do império das trevas. Ele aspergiu o seu sangue sobre as nossas vidas e o seu sangue nos purificou eternamente. O seu sangue nos purificou eternamente. Então, eu não preciso mais, em hipótese alguma, seguir as leis de Moisés. As leis de Moisés são para judeus ortodoxos, que seguem ao pé da letra. A graça veio também para os judeus, mas os judeus não receberam Jesus. Foram poucos judeus que receberam Jesus como Senhor, que são judeus messiânicos. Mas mesmo assim, eles seguem as leis de Moisés, as leis de Noé, também isso está no código judaico, seguem a Torá escrita, que é o Antigo Testamento, e a Torá oral, que foram feitas ali por sábios judeus. Mas nós, cristãos, eleitos, escolhidos, estamos desobrigados de seguir a lei de Moisés, porque não somos judeus, somos gentios. Pastor, quem é o gentio? Gentio é todo aquele que não é judeu. Eu te pergunto, você é judeu? Não, então tem que viver somente o que Paulo disse, as cartas de Paulo. Agora a graça não, a graça é um pacto do Espírito. Romanos 6,14, olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 14, fundamental, você lê comigo aqui. Olha só, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, sim da graça. Então, estamos debaixo da graça. Hoje o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas, não tem mais domínio. Antigamente tinha domínio, se fazia um sacrifício, o sacerdote, ano após ano, ele ia lá, pegava um animal sem defeito, cordeiro, imolava, jogava o seu sangue na mesa da propiciação, entrava no Santo dos Santos e colocava ali o sacrifício. E Deus consumiu o sacrifício. E o pecado estava perdoado do povo. Ele tinha até um sininho amarradinho na cintura. Caso ele morresse ali, o sininho tocaria, ele cairia no chão e o povo puxaria ele. Isso tudo era do Antigo Testamento, isso tudo era da lei. Isso tudo era da lei. A lei acabou, porque o pecado não tem mais domínio. Hoje nós temos a consciência em Cristo Jesus, que é certo que é errado, porque não estamos mais debaixo da lei. A lei acusava, a lei acusa o pecado, a graça restaura e reconcilia. Romanos 6,2, estamos mortos ao pecado, na graça. Olha lá, Romanos 6,1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então, já que eu estou na graça, eu posso pecar? Muitas pessoas falam isso. Eu gostaria de esclarecer aqui, muitas pessoas falam isso. Quem está na graça não pode viver pecando, porque foi restaurado, foi restaurada, está dando testemunho, tem que dar um bom testemunho aí fora, tem que falar de Jesus. Como é que eu vou viver no pecado? Como é que eu vou trazer as pessoas para a igreja se eu vivo em pecado? A graça é mais responsabilidade do que na lei. Na lei se faz um jejum, se sobe no monte, se sacrifica, segue a Torá oral, segue a Torá escrita, segue o Talmud. Eu não tenho que seguir o Talmud, o judaísmo, eu não sou judeu. Eu não tenho que andar com aquelas roupas, chapéu, filactérios, menorá, a bandeira de Israel. Eu sou um estudioso da cultura judaica. Eu também, como historiador, como professor de geografia, como historiador, como teólogo, eu necessito estudar a cultura judaica. Eu faço isso com afinco. Mas eu sei que tem muitas coisas ali que não servem mais para mim, que eu sou cristão. Vocês entenderam? Está claro? Então, qualquer dúvida, mande aí um comentário. Escreva os seus comentários aí, podem escrever, nós vamos tirando as dúvidas. Mortos ao pecado. Então vamos lá. Eu posso andar pecando? Não. Romanos 6,2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Morremos para o pecado ou não morremos? Morremos. Através do sangue de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição, nós fomos sepultados junto com ele e ressuscitados um novo homem. Romanos 6,7 diz assim a palavra: porquanto quem morreu está justificado o pecado. Porquanto quem morreu para o mundo
Quem recebeu Jesus está morto para o pecado. A Bíblia diz, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, graça já não é graça. Efésios 2,8 diz que a nossa salvação não vem pelo sacrifício ou pela corrente, pela campanha, ou fazer jejum, ou 7 passos para a vitória, 7 passos para a bênção, gritaria, nada disso respeita a salvação. A salvação, você creu no Senhor Jesus, assim como o carcereiro, junto lá com Paulo, creu, você já está automaticamente batizado pelo Espírito Santo e ganha a primeira graça, que é a salvação. Está bom? Então, lei, pacto da carne, graça, dom do Espírito. Pactos superiores de melhores promessas. Pacto de superior e melhores promessas. Meus amados, eu teria muitos versículos para passar, mas Romanos 8,3 fala da lei, Gálatas 3,12 também fala que a lei não serve, Romanos 6,14 fala que o pecado não tem mais domínio, Romanos 6,2, Romanos 6,7, Romanos 5,1 justificados pela graça, Efésios 2,8 salvo pela graça, Romanos 11, se é pela graça ou não é pelas obras. Teria muitos versículos, mas o vídeo vai ficar um pouco extenso. Eu resumi para você, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, faça um favor para o seu querido e amigo Pastor Leonardo. Até o próximo vídeo. Até mais.